Tá pronto, vamos começar então? Bom, hoje nós vamos fazer nosso primeiro evento agora do mês de maio, tá? Eu preparo de amostras e análise para as análises elementares. Desculpa, vamos começar. Então, primeiro uma pequena apresentação. Meu nome é Mariana, tá? Eu sou gerente de negócios aqui na Analítica já faz algum tempo, tá? Eu estou há 12 anos na Analítica, então eu tenho 12 anos de experiência em preparo de amostras e análise elementar. Hoje eu trabalho como gerente de negócios, mas eu já trabalhei na área de aplicações, então tenho bastante experiência com isso. A Analytica é uma empresa que já está desde 92 no mercado, tá? Já são quase 30 anos, são 28 anos. Tá? A nossa matriz fica aqui em São Paulo, nós temos filiais no Rio e em Minas Gerais, mas a gente tem vendedores espalhados no país inteiro. A gente tem duas grandes áreas, né, duas grandes divisões, na verdade, que são as divisões de bioprodutos e instrumentos. A divisão de bioprodutos ela é dedicada a equipamentos para a área de bioquímica, de biologia molecular, e a área de instrumentos é para a área de química mesmo. Então, nessa área de instrumentos, a gente tem 5 grandes áreas. Eu cuido da área de elementar, mas nós temos também a área de cromatografia, a área de massas, físico-química, molecular, certo? Então é isso. Na área de elementar, eu trabalho com essas marcas que tem aqui embaixo, tá? No vídeo. A Milestone com equipamentos para digestão de amostras, basicamente. A Labtec também com sistemas de digestão. A Fluxana com sistemas de fusão. A Termo com sistemas de determinação elementar, tá? Absorção, ICP, essas coisas. A Cetac, a gente trabalha com sistemas com acessórios, na verdade, para sistemas de ICP e as Enemetrics com sistemas de raio-x. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o preparo de amostras, então, o que vocês tiverem dúvida, pode ir perguntando. Desculpa. Bom, a programação do dia, a gente vai falar um pouquinho da sequência analítica, qual o melhor método de preparo de amostras, a gente vai falar um pouquinho sobre as vias secas e via úmida, sobre o método de cinzas, fusão das vias secas e os métodos de sistema aberto e fechado para a via úmida. Bom, aqui a gente tem as nossas amostras, e a gente quer um resultado, tá? A gente vai querer um resultado numérico. Como que eu faço para chegar de uma amostra bruta para um resultado numérico? A gente tem ali uma sequência analítica. Essa sequência geralmente envolve um preparo de amostras, tá? Porque, no geral, as técnicas espectroanalíticas, elas precisam de uma solução, tá? Para você fazer a análise. Então, você vai pegar ali a sua amostra bruta, transformá-la numa solução. A sua solução você vai passar num sistema de determinação elementar, e depois, com esse sistema de determinação elementar, você vai ter ali um resultado numérico, você vai fazer o tratamento de dados até chegar no resultado que você precisa. Então, primeiro a gente precisa definir um problema. O que é que você quer? Tá? No caso da área elementar, você normalmente quer saber a quantificação de algum elemento químico. Você vai escolher um método. E como você vai escolher esse método? Esse método você pode escolher ele através de um procedimento padrão. A gente tem portarias, CONAMAS, a USP, a gente tem ISO, não é isso, tá? É ISO que está ali no de alimentos, desculpa. A STM tem diversas metodologias oficiais e tem umas metodologias que a gente mesmo desenvolve também de acordo com cada uma das amostras. Ainda na sequência analítica, desculpa, a gente tem algumas técnicas, tá? Não são todos os procedimentos que eles obrigam você a usar uma técnica específica. Geralmente tem técnicas espectroanalíticas. Então, por exemplo, a gente tem diversas técnicas, não é só uma, tá? Então, por exemplo, aqui o FAS é o chama, tá? É a absorção atômica por chama. Então, a gente tem algumas características para esse tipo de técnica. Tanto a absorção atômica por chama quanto a absorção atômica por forno de grafite são técnicas monoelementares. Tá? Então, são técnicas ali que a frequência analítica, se você olhar ali na última coluna, são técnicas que a frequência analítica é mais baixa. Então, você consegue fazer uma amostra em forno de grafite por hora, dependendo da quantidade. Aqui a gente está considerando mais ou menos uns 8 ou 10 analitos. Tá? E 10 amostras por hora na chama. Por quê? Porque você vai fazer uma amostra por vez. Quando você vai para os sistemas para os sistemas de CP, o ótico e o MS, você vai ver que a frequência já é muito maior. Por quê? Porque a gente já está falando de técnicas multielementares, então você consegue fazer análise de vários elementos ao mesmo tempo. Então, dependendo da técnica que você tem e da quantidade de amostras que você tem, você pode escolher
qual vai ser a técnica que você vai utilizar. Você também tem que reparar, na verdade, que é uma característica bastante importante, para mim é a mais importante, é a capacidade de detecção, tá? Afinal de contas, não adianta nada você querer fazer uma análise em PPB, se você tiver, assim, no sub-PPB, por exemplo, se você tiver um chama, tá? Então, você tem que ver ali a faixa de trabalho que você vai utilizar e a capacidade de detecção do equipamento. Então, vamos supor, você tem ali um ICP ótico, então você sabe que você pode trabalhar ali na faixa de ppm baixo, de ppb alto. Se você já tem um forno de grafite, você sabe que você também trabalha nessa mesma faixa, mas você sabe que as suas análises vão demorar um pouquinho mais. Existe absorção atômica multielementar, existe um modelo no mercado, eu não sei se ele ainda está em venda, mas existe. Mas, no geral, assim, a grande maioria, esmagadora maioria, mais de 90% dos equipamentos no mercado são monoelementares. Eu já vi. Não tá dando pra ver o slide? Por que que não tá dando pra ver o slide? Aqui ele aparece inteiro pra mim. Tá todo mundo vendo? Normal? Vou continuar então, tá? Aí depois que a gente escolheu o método que a gente vai utilizar, a gente vai ter a nossa amostragem, tá? Como que eu vou decidir a amostragem? Bom, a amostragem basicamente ela se refere a uma coleta de uma porção, se ela for sólida, ou uma alíquota, se for uma amostra líquida, para análise. A gente tem que levar em consideração que eu vou falar em porção, tá? Mas se você considera que também pode ser uma alíquota. Então, a gente tem que considerar que essa porção ela tem que ser representativa e reprodutiva, tá? Então não adianta você ter ali uma porção enorme, por exemplo, vamos supor que tem ali uma televisão, tá? E aí você quer fazer a análise do plástico que você tem ali na carcaça da televisão. Então, você tem que garantir que você vai pegar o plástico, mas o resultado que você tiver, você não vai poder falar que a sua televisão tem aquela quantidade, você é só o plástico da televisão. Tá? Então, você tem que garantir que aquele material é representativo, por exemplo, do plástico, mas ele não é representativo da televisão como completa. Tá? E, além do mais, você tem que garantir que o plástico é igual em toda a área dele, certo? Então, ele tem que representar o todo. A sua amostra tem que ser homogênea, então, afinal de contas, você vai precisar garantir essa homogeneização, senão você também não tem a representatividade do todo. Você tem alguns procedimentos de amostragem e você também tem que tomar com muito cuidado com o acondicionamento da amostra. Porque se você acondicionar errado, você pode ter algumas reações físicas, químicas e biológicas que vão alterar a composição do material. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Depois tem um pré-tratamento de amostra, tá? Porque se a gente pegar a amostra bruta e já fazer o preparo dela direto. Então, normalmente tem uma lavagem, por exemplo, se a gente estiver falando de amostras, por exemplo, uma rocha. A gente tem também os procedimentos de secagem. Assim, tem alguns materiais que são muito higroscópicos, ou então materiais que, por exemplo, alimentos in natura, eles têm uma variação de água muito grande, então você precisa secar antes. O que a gente tem que tomar muito cuidado com a secagem é para você não perder volátil e também para você não fazer nenhum tipo de decomposição da amostra. Tem procedimentos de moagem também, não adianta você, no caso, por exemplo, do plástico de uma televisão, por exemplo, você vai precisar moer, para quê? Para garantir a homogeneização e para você garantir melhor a superfície de contato depois com os reagentes. Depois a gente também tem procedimentos de separação de componentes. Essa separação pode ser, por exemplo, por extração, por lixiviação, tá? Em separações líquidas. A gente tem separações sólidas também, ou pode ser filtragem. Deixa eu ver só uma perguntinha aqui. Qual tipo de solução ácida para digestão de slurry mineral? Caso seja determinado por há uma solução específica, pode ser. Tem diversas soluções, aí depende um pouquinho do que você tem na sua amostra. E tem como alterar, assim, Bom, em alguns modelos, né? No modelo que eu trabalho, dá para alterar de radial para axial, sim. Tá? Bom, depois a gente vai falar agora do preparo da amostra, o preparo propriamente dito. Nesse preparo, tem que levar uma coisa em consideração. A gente tem diversos tipos de preparo, não vou falar de todos, tá? Então, quando a gente vai fazer um preparo da amostra, pode ser uma simples dissolução, tá? Então, se você dissolve ele em algum solvente, pode ser água, pode ser um solvente orgânico. A gente tem extrações, líquido-líquido, sólido-líquido. E tem as decomposições. São das decomposições que eu vou falar hoje, tá? De via seca e de via úmida.
Peraí que eu Bom, o que que eu preciso de um preparo de amostras? Qual é o preparo ideal? O preparo ideal é aquele que me leva o menor tempo. Porque se você for pesquisar, você vai ver que a grande maior parte do tempo que você vai levar entre ter a sua amostra bruta e ter o seu resultado final, você vai perceber que o maior tempo que você gasta é realmente preparando a amostra. Pelo menos uns 70, 80% do tempo que você gasta é preparando a amostra. Então, você tem que garantir que esse tempo seja o menor possível. Além disso, você precisa garantir o menor consumo de reagentes possível. Isso é uma coisa também, questão de custos e questão de química verde, tanto para o consumo de reagentes quanto a geração de resíduos, tá? Porque você vai ter que descartar, você vai ter que pagar para descartar, e esse descarte ele não tem como jogar fora do planeta Terra, né? Então a gente vai ter que tratar esse resíduo. E a gente também precisa garantir que os objetivos analíticos sejam atingidos. Então, a gente precisa conseguir a decomposição da matriz, garantir que os analíticos de interesse permaneçam na matriz e que a gente não adicione nenhum contaminante ou interferente a mais na amostra. Tá travando para todo mundo ou só para a Natália? Como tá aí, gente? Natália, eu acho que pode ser a sua conexão. Eu conectei o meu no cabo aqui para tentar garantir. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre quais são os tipos de preparo de amostra. A gente tem preparo de amostras por via seca e por via úmida. Tá? Na via seca, a gente tem os métodos de fusão, na via úmida, a gente tem os métodos de cinza. E na via seca, a gente tem os métodos de fusão e os de cinzas, e na via úmida, a gente tem os sistemas abertos e os sistemas fechados. Bom, basicamente, como é que funciona a via seca e a via úmida? Você tem uma amostra, você vai reagir ela com um reagente. Esse reagente, no caso, quando é a via seca, é um reagente sólido, no geral, não é sempre. Para a via úmida, esse reagente é um líquido. Você tem ali uma energia, que tem diversos tipos de energias que podem ser aplicadas. Essa energia vai garantir o rompimento das ligações químicas para você chegar numa amostra final que vai estar apta para você usar no seu equipamento analítico. Vamos falar um pouquinho de fusão, que é o nosso primeiro método. Tá? A fusão, normalmente, ela é feita em muflas convencionais, em máquinas de fusão, tá? Também. Bom, o que que é a fusão? A fusão é basicamente uma reação heterogênea entre a amostra e um fundente. Tá? A gente tem duas aplicações principais para esse tipo de reação. A fusão aplicada à fluorescência de raio-x, então você vai fundir dois materiais, vai criar uma pérola que vai ser utilizada para fazer a leitura por raio-x. E tem a fusão aplicada a técnicas espectroanalíticas. Então você vai pegar uma amostra que a gente não consegue digerir, e essa amostra vai ser fundida e depois vai ser dissolvida numa solução ácida, para ser passada, por exemplo, num ICP. Então, como que funciona a fluorescência aplicada a fusão aplicada à fluorescência de raio-x? Primeiro, você tem a formação desses discos vítreos, que vão para fazer a determinação em raio-x. Então, o primeiro passo de todos é fazer a moagem da amostra. Então, a amostra precisa estar ali em menos de 75 micrômetros. Você vai misturar essa amostra com um fundente. A proporção adequada, no geral, fica entre 1:10 e 1:5. Tem que tomar muito cuidado com essa proporção, porque se você colocar muito fundente para pouca amostra, você não atinge o limite de detecção, por exemplo, do seu equipamento. E também, se você coloca para mais, dificulta também a análise. Os fundentes mais comuns são o tetraborato ali de lítio. As temperaturas variam entre 1.000 e 1.250 graus nas amostras. O fundente vai se liquefazer, você tem uma agitação para garantir uma homogeneização, você não pode ter bolha no meio de uma pérola para raio-x, tá? Porque senão você vai ter uma interferência. E aí o material liquefeito é vertido para um molde. Eu tenho um videozinho depois, vou mostrar para vocês, é bem legal. Qual que é a principal vantagem? A vantagem é que você garante uma homogeneidade na amostra final, tá? Esse é um método simples de fazer. Na verdade, a produtividade dele é bem alta. Você tem uma calibração independente da matriz, tá? Além disso, é fácil de construir uma curva de calibração, não é difícil, você pode fazer uma curva de calibração mesmo no formato de pérola. E você consegue adicionar padrão interno para fazer as suas análises. Então, você garante uma exatidão melhor. Então, é bem simples fazer isso. A desvantagem é a potencial perda de elementos voláteis, como você está aquecendo ali até 1.200, às vezes 1.400 graus. Você tem uma chance grande de perder o volátil.
E a diluição que eu tinha falado, se você colocar muito fundente e pouca amostra, você acaba perdendo a detectabilidade no seu equipamento, tá? Então, que materiais que a gente acaba usando nas técnicas espectroanalíticas? Na espectroanalítica, a gente acaba usando esse empregado para materiais que não são facilmente dissolvidos, para ataques lentos e para dissolvidos parcialmente. Peraí, gente, deixa eu ver se eu. Acho que eu. Ó, isso. Que são. Exato. E são deixa eu. Gente, desculpa, que eu acho que eu pulei. Aqui. E para as técnicas espectroanalíticas, como a gente usa a fusão? A fusão ela é utilizada principalmente nos materiais que não são dissolvidos em ácido, aqueles que o ataque é muito lento, aquele que se você for fazer a digestão ácida, você vai demorar dias para conseguir fazer o ataque, e quando ele é dissolvido parcialmente. Geralmente, quem são esses materiais? É os cimentos, os aluminatos, os silicatos. Esses materiais também eles têm ainda o problema de precisar usar o HF, tá, para fazer a digestão. Você acaba perdendo os voláteis, tá, nesse processo. E muitas vezes depois você tem que, para você fazer análise desse tipo de amostra, ou você vai precisar de um sistema que não seja de quartzo, para você não ter o ataque do ácido fluorídrico, ou então você vai ter que neutralizar. E aí, quando você faz a neutralização, você não tem exatamente um ácido ultra puro, você pode contaminar, tem todo um problema de você usar isso. Quando a gente vai fazer essa. Peraí, gente, que tem aqui. Aqui as reações que acontecem durante a fusão. A gente tem duas reações, tem as reações ácido-base, então se o seu material for ácido, você usa um fundente básico e vice-versa. Tá? Nas fusões alcalinas, a gente acaba usando carbonatos, boratos e hidróxidos. Para as fusões ácidas, a gente usa disulfatos, fluoretos e óxidos. A gente também tem as reações redox, tá? Então tem a fusão oxidante, então a gente vai usar o inverso. Então, a gente vai usar um fundente com um agente oxidante com o peróxido. A gente pode também usar um fundente com um agente redutor, que é o enxofre, fazendo uma fusão redutora. E o procedimento geral é basicamente bem parecido com o do procedimento da pérola. Então, você vai precisar da amostra finamente moída, vai adicionar um fundente, tá? Um eletrólito, um ácido básico. Vai fazer uma mistura, tá? Você precisa garantir realmente a homogeneização, mesmo que você não vai formar uma pérola de impacto. Perdão, uma pérola de raio-x. Aí depois você vai adicionar essa mistura numa mistura ácida para poder fazer a dissolução. A eficiência da fusão. A fusão é bastante eficiente, mas ela vai depender bastante da área superficial, por isso que eu disse que o material precisa estar bem moído. Você tem alguns fatores limitantes, como para garantir a homogeneização, é bom que o material esteja bastante bem moído e o sistema tenha agitação, tá? Eu vou te mostrar no videozinho que eles, para poder garantir essa homogeneização, é que eu vi aqui a pergunta do Marcos. Ele tem uma agitação para poder garantir essa homogeneização, tá? Tanto para formar a pérola quanto para fazer a dissolução para a amostra, para as técnicas espectroanalíticas. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com a eficiência da fusão, porque ela é eficiente, mas vai depender dessa área. O agitador pode ser utilizado. O agitador, normalmente, ele está na máquina de fusão. Tá? Vou mostrar para vocês. Essa eficiência da fusão ela depende dessa área superficial dos materiais. Ela também tem alguns outros fatores limitantes, como a diferença de viscosidade entre os sólidos, tá? A difusão dos íons liberados entre cada um deles, os produtos que vão ser formados, porque ele vai formar o seu produto que é facilmente solúvel, mas ele pode formar alguma coisa insolúvel também. Tá? Então tem que tomar cuidado um pouquinho com essas características do solvente e das substâncias que vão ser decompostas, tá? Não dá para misturar qualquer coisa. Tem que fazer bastante teste. Aqui, a aplicabilidade especialmente para as técnicas espectroanalíticas é para a decomposição dos silicatos, que são os mais chatinhos. O carbonato de sódio é um fundente mais utilizado para fazer esse tipo de análise, esse tipo de fusão, na verdade.
A grande vantagem dele é que ele é comercialmente disponível em pureza adequada, porque não adianta nada falar, eu tenho aqui um reagente que é propício para isso, você não acha ele na pureza adequada. Se você não achar ele na pureza adequada, você não consegue, de qualquer maneira, fazer a análise depois. Então, você acaba se perdendo, tá? E aqui a gente pode adicionar também alguns agentes oxidantes às cerâmicas para poder melhorar esse tipo de fusão por causa da resistência química que a gente tem com os compostos cerâmicos. Aqui as vantagens dessa técnica, que em alguns casos o método de fusão é a única alternativa, tá? Então a vantagem é que ele consegue fazer a digestão, ele vai conseguir fazer o preparo da amostra que você precisa. A desvantagem é que você requer essa experiência e habilidade do analista, tá? Porque você pode formar diversas outras reações. A perda de voláteis, porque a gente está falando ali em trabalhar em temperaturas muito altas, 1200, 1400 graus. A formação de alguns compostos insolúveis, a gente corre esse risco. Algumas cristalizações também. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o controle da concentração da solução ácida diluente, tá? Porque se tiver também muito ácida, não adianta. E daí depois você vai ter que diluir para colocar no seu SP ou no equipamento que você vai fazer a análise. E tomar bastante cuidado com o controle da temperatura na reação. Então, a gente tem dois tipos de máquinas que são usadas hoje no mercado. Claro, dá para fazer uma fusão também por mufla, mas aí seria de outra maneira. Mas, no geral, a gente usa as máquinas específicas para fusão. A gente tem as máquinas de fusão a gás e as máquinas de fusão elétricas. Elas têm umas pequenas diferenças. Essas aqui são as máquinas que a gente usa aqui na analítica. O modelo é Vitriox Gas, que é o modelo de máquina de fusão a gás. Basicamente, é um aquecimento por chama, é bastante simples, tá? Então, você tem ali uma chama que vai ser de gás, de algum gás, mais um oxigênio, que pode ser do ar comprimido ou de um cilindro de oxigênio. Esse gás pode ser propano, butano ou gás natural. A temperatura vai variar, você vai setar a temperatura de acordo com a proporção que você utilizar entre gás e o oxigênio e o ar. Não tem uma medição direta de temperatura, então é basicamente baseado nessa proporção dos gases. E o jeito de você conseguir medir a temperatura é através do ponto de fusão do Li2B4O7, que eu não me lembro o nome dele agora. Porque uma certa quantidade dele funde ali em 4 minutos. Se eu não me engano, acho que 8 gramas dele funde em 4 minutos. E é assim que a gente mede a temperatura da fusão, tá? Aqui a gente tem algumas características, por exemplo, de uma máquina de fusão a gás. Então, o que a gente vê aqui de especial nessa tabela? A gente vê, eu vou olhar aqui para o lado porque eu estou com a tabela maior, tá, gente? A gente vê aqui, a gente tem máquinas que tem 2 estações, 4 estações e 6 estações. A gente vê aqui que a potência é baixa, tá? A gente não trabalha com uma potência muito alta, varia de 150 watts a 200 watts. Por quê? Porque realmente o que vai dar a temperatura é a chama. Tá? Então, a gente não precisa de alta potência nesse tipo de sistema. Então, a gente vê que um sistema a gás, ele consegue atingir temperaturas de até 1450 graus Celsius. Então, é uma temperatura bastante alta. Se você olhar aqui embaixo, que é uma outra informação importante, a gente vê que a gente consegue, em produtividade, nas máquinas menores, a gente consegue trabalhar com 5 a 7 amostras por hora, e na máquina maior, de 16 a 20. Tá? Porque quando você tem ali 2 estações, você faz 2 amostras ao mesmo tempo. Quando você tem as 6 estações, você faz 6 amostras ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso que você tem um aumento da produtividade, quanto mais estações você tiver. Aqui é um videozinho que eu vou mostrar para vocês, que é uma máquina de fusão a gás na produção de pérolas para raio-x. Bom, é bastante simples, tá? Então, você tem ali os cadinhos, você escolhe quantas estações você vai utilizar. Então, aqui no caso, ele vai usar todas as estações, vai dar um start, vai ter a ignição, tá? De cada um dos pontos, de cada um dos cadinhos. Tá aumentando a temperatura.
No display você consegue ver exatamente o que está acontecendo, qual é a proporção entre os gases. Então você consegue monitorar o que está acontecendo no cadinho durante o processo inteiro de fusão. Esse é o sistema de homogeneização que eu havia comentado, que alguém perguntou, que eu já não me lembro o nome, desculpa, tá? Então ele fundiu, ele homogeneizou e verteu para os moldes. Aí vai ter a refrigeração desses moldes, né, da pérola. E aí depois você vem aqui com o sisteminha e consegue tirar cada uma dessas pérolas para depois você fazer a leitura no seu raio-x. Eu vi aqui que o Iago está falando que não entendeu como é controlar a temperatura. Ele não tem um controle direto de temperatura como tem os sistemas elétricos. Então, para você saber qual é a temperatura que está utilizando, você tem um sistema de colocar a proporção entre os gases para atingir uma determinada temperatura. Para você ver se atingiu, você usa um reagente específico e você sabe que aquele reagente, que uma quantidade X daquele reagente vai fundir, por exemplo, em 4 minutos. Então, é basicamente como uma técnica comparativa de detecção de temperatura. Tá? É um agitador mecânico bem simples, é só basicamente chacoalhar. Opa. E aqui a máquina de fusão a gás para solubilização ácida, vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa, só que em vez de ter o molde, a gente tem ali um cadinho, na verdade um frasco, tá? Que vai ter ali uma solução ácida. Então você vai preparar do mesmo jeito, eles vão fundir, vai ter homogeneização também da amostra para garantir ali a interação dos reagentes. E aí depois, em vez de verter para um molde, você verte ali para um becker, tá? Com a mistura ácida para poder fazer a dissolução. Pode ser utilizado sim, Luciana. A Luciana está perguntando se pode ser usado amostras de matrizes diferentes nas diferentes posições. Podem ser usadas, desde que você consiga fazer com a mesma temperatura. Tá? E o outro modelo que a gente tem, que é a Vitrox Electric, que agora sim é o modelo de aquecimento, é um forno mufla, basicamente, que vai ser utilizado para fazer esse aquecimento elétrico. A temperatura é controlada por um termoparo, então não é mais comparativo como nos sistemas a gás. Então você tem ali, é feita uma calibração de fábrica do termopar, tá? E de todo o sistema, para você garantir que é reprodutível aquilo. Então ele permite o uso de cadinhos de quartzo, por exemplo, que vai permitir a fusão de materiais de materiais que danificam os materiais, os cadinhos de platina. Então agora nesse modelo a gente consegue usar os cadinhos de quartzo. E ele permite também a determinação de elementos voláteis, como o flúor e o cloro. Apesar de ele ser um sistema aberto, quando a gente está falando nos sistemas a gás, ele é completamente aberto. Vocês viram ali, são os cadinhos abertos, são os cadinhos colocados em cima da máquina, vão ter agitação e vão ser vertidos. Quando a gente vai falar dos sistemas elétricos, ele vai para dentro de um forno mufla. Então já é um compartimento um pouco mais fechado. Apesar de não ser completamente fechado, ele já é um compartimento um pouco mais fechado. Então você consegue fazer com uma relativa boa qualidade de resultado, de reprodutibilidade também dos resultados, você consegue fazer análise de flúor e de cloro, por exemplo, que são elementos voláteis que a gente perderia fácil no sistema a gás. Aqui para o elétrico, a gente vê que a gente tem já de várias estações. Então, o XRF é o modelo com o molde e o ICP é o modelo com a solução. A gente vai ver já aqui que a potência já é muito mais alta, porque você depende disso, porque o aquecimento é elétrico, então a gente não está mais falando de 150 watts, a gente já está falando aqui em 3.000 watts. A temperatura vai de 0 a 1.250 graus, então ele atinge uma temperatura um pouquinho mais baixa do que o modelo a gás. E aqui as amostras por hora, vocês vão ver que a produtividade já é consideravelmente menor do que os sistemas a gás. Por quê? Porque quando a gente está no sistema a gás, o número de estações é o número de amostra que vai ser fundida ao mesmo tempo. Quando a gente vai para o elétrico, isso na verdade é meio que um amostrador automático, tá? Então, se tiver 6 estações, não importa quantas estações eu tiver, vai entrar uma por vez no forno, tá?
Aqui um exemplo de como que é uma mufla. Uma mufla não, perdão, uma máquina de fusão elétrica. Bom, esse aqui é o sistema, tá com 4 estações. Então, você vai escolher ali o método, vai fazer o programa. Então, você tem aqui o cadinho, tá? Tem tipo um amostrador automático, que são essas garrinhas que vão carregar o cadinho e o molde ali pro forno. O vídeo é um pouco lento, desculpa. Eu acabo falando mais rápido do que o vídeo. Dá para fazer em mufla convencional, sim. Eu vi aqui uma pergunta do Fernando. Ele perguntou se fusão daria para fazer em mufla convencional. Dá para fazer, sim. Mas você precisa garantir a agitação depois, tá? A homogeneização. Esse aqui ainda tem um espelhinho por cima que você consegue ver o que está acontecendo. Isso aqui é uma mistura de cimento com tetraborato de lítio. Então você consegue ver a fusão, tá, dos dois materiais. Aqui é 1200 graus. Aí, aqui a gente vê a oxidação da amostra, de uma amostra de nitrato de estrôncio. Tudo isso é pelo espelhinho que fica em cima. E aí depois a amostra vai ser agitada. Olha como que a agitação dessa é um pouquinho diferente da outra. Mas é basicamente uma agitação mecânica. Não, a mufla por micro-ondas não garante homogeneização. Você precisa da agitação mecânica. Pelo que eu li, eu realmente eu nunca mexi com essa aplicação, eu na bancada, tá? Mas pelo que eu li, como o forno mufla é bem pequenininho, você tá ali realmente num espaço pequeno, no cadinho, o gás, o flúor, o cloro, qualquer coisa, o volátil, ele não vai se expandir, ele vai ficar lá. Então ele fica dissolvido. Foi o que eu li sobre esse assunto. De você não perder de você não perder o material, o material volátil. Deixa eu ver aqui. Bom, e aí vocês viram, né? Ele verteu. Eu tava tentando ler a pergunta, desculpa. Aí ele verteu e você forma aqui a pérola do mesmo jeito. Certo? É bastante simples. E aí ele vai passar para o próximo e vai continuar. Por isso que como ele coloca de um em um, você acaba tendo uma produtividade muito menor para esse tipo de sistema do que em relação ao modelo de gás. Bom, aqui já me perguntaram muitas vezes se tem alguma diferença de aplicação mesmo, tá? Quando a gente trabalha com o modelo de gás ou o modelo elétrico. Vai um pouco da preferência de cada um, tá? Tem gente que prefere trabalhar com gás, tem gente que prefere trabalhar elétrico. É lógico que se você estiver trabalhando em temperaturas mais altas do que os de 1200 graus, você vai acabar trabalhando com o sistema elétrico. Normalmente não há essa perda de amostra, tá, Thiago? Desculpa, gente, eu vi aqui o Thiago popando uma mensagem perguntando se há perda de amostra no momento da transferência da amostra do cadinho para outro recipiente. Normalmente não tem essa perda de amostra. E como ela está homogênea, se tiver perda na hora que você não vai fazer diferença quando você vai criar um molde, mas não tem. E aqui essa é uma tabela, tá, de uma fusão de um cimento, e ele foi analisado 2 vezes aqui numa máquina a gás e 2 vezes no elétrico. E a gente consegue ver aqui que a porcentagem massa de cada um dos componentes é muito semelhante entre os modelos, tá? Então você não tem grandes diferenças no resultado entre uma coisa e outra. Agora um pouquinho sobre as cinzas. As cinzas, elas podem ser
feitas. Gente, eu acho que está invertido aqui, desculpa. Na verdade, a fusão é feita em máquinas de fusão em muflas e as cinzas são feitas nas muflas convencionais e nas muflas por micro-ondas. Desculpa, eu colei errado. Eu arrumo isso depois quando eu for mandar a apresentação para vocês, tá? Bom, a via seca, como funciona as cinzas? As cinzas é basicamente uma queima da fração orgânica da amostra com o oxigênio do ar, obtendo um resíduo inorgânico solúvel em ácido diluído. É bastante simples, tá? Então você não vai ter aquela reação necessariamente que você tinha antes com os sistemas de fusão. A amostra, basicamente, ela é formada por matéria orgânica e matéria inorgânica. Com o aquecimento, você tem a liberação da matéria orgânica e você fica com o restante da matéria inorgânica que sobrou. Só tem que tomar cuidado para não ter volatilização, porque tem alguns inorgânicos que são volatilizados em temperaturas ali do seu método. Tá? Então, para você não perder seu analítico, você tem que tomar muito cuidado com isso. E por que eu quero determinar o teor de cinzas? O teor de cinzas ele é utilizado em análise qualitativa, tá? Indicativo de pureza e adulteração. Tem muitas indústrias que usam o método de cinzas para controle de qualidade de matéria-prima, por exemplo, para saber se está recebendo o que foi combinado, para ver se está liberando o que foi analisado mesmo. E também tem análise quantitativa, tá? Então, para usar para determinação elementar, para determinação elementar mesmo. É para depois você dissolver ali em solução ácida. Normalmente uns 500 graus, Wendel. O Wendel está perguntando qual a temperatura de queima para retirar os compostos orgânicos. Vai depender muito de qual é o composto, tá? Mas normalmente os métodos de mufla vão chegar ali uns 500, 600 graus. Bom, a temperatura é basicamente o parâmetro mais importante, tá? Porque é basicamente nele que a gente vai mexer. Então, a temperatura ideal para a matéria orgânica, que é realmente a pergunta que o Wendel tinha falado ali, entre 450 e 550 graus. A gente tem que tomar cuidado com as temperaturas muito altas, porque a gente vai perder os voláteis, e com as temperaturas muito baixas, que a gente vai ter a decomposição incompleta. E além da temperatura, a gente tem que prestar atenção na aplicabilidade, porque isso não é aplicável a a qualquer elemento. Então, ele é aplicável basicamente para os elementos metálicos da tabela periódica, que estão aqui os em amarelinho. Os elementos não metálicos, eles são convertidos em voláteis, então há uma chance muito grande de você perder todos esses elementos. Tem que tomar cuidado também com a influência da matriz na formação dos voláteis. Então, matrizes salinas com cloreto, eles vão formar cloretos que são voláteis, por exemplo, o cloreto de chumbo e o de cádmio. E aqui a gente tem uma listinha desses elementos voláteis, tá? Então tem que tomar muito cuidado com eles. Se você tiver eles na sua amostra e eles forem seus analíticos, esse sistema não vai funcionar para você. A não ser que você use algum aditivo. Esses aditivos vão ajudar entre várias coisas. Uma delas é segurar esses voláteis. Aqui, por exemplo, os aditivos. Se tem um aditivo que vai acelerar a oxidação, como o ácido nítrico, por exemplo, e os nitratos. Tem os aditivos que vão prevenir a volatilização, como o ácido sulfúrico, por exemplo, e vai formar sulfatos que não são voláteis. E tem os aditivos que vão prevenir as reações secundárias, porque tem muita amostra que pode reagir com o cadinho, tá? Então tem que tomar cuidado também com o tipo de cadinho que a gente está utilizando, para não ter essa reação secundária e acabar inutilizando a nossa análise. O método de cinzas é um método simples, tá? Uma grande vantagem dele é a simplicidade. Basicamente, você vai esquentar ali a sua amostra até carbonizar e depois fazer todo o processo. A quantidade de amostra, você pode usar quanto você quiser. Não, quanto quiser, também não pode ser toneladas de amostra, mas você não tem as limitações, por exemplo, de sistemas fechados, de preparo de amostra. Ele vai basicamente trabalhar com a decomposição, né, da matéria orgânica. A quantidade de reagente é mínima, tá? A não ser que você precise de algum aditivo, e o custo é baixo, tá? Não é uma técnica que você tem uma manutenção muito alta para você manter um sistema desses. O Marcos está perguntando se o ideal é o cadinho de platina ou de algum material polimérico. Vai depender da sua amostra, tá? A gente tem cadinho de materiais diferentes. Tem cadinho de quartzo, tem de polímero, tem os de metal. Esses aqui que tem aqui na imagem, na lateral, são cadinhos de fibra de quartzo, tá? Então tem cadinhos de muitos materiais diferentes. Então depende muito da amostra, tá? Aí o problema as desvantagens desse método é a aplicabilidade. Você tem que tomar cuidado com muitos itens. A perda de voláteis, tomar muito cuidado com a contaminação e com a reação dos cadinhos, que é justamente isso que eu estou falando aqui para a Elis Marina, que perguntou sobre os diferentes tipos de materiais de cadinho.
Então a gente tem que tomar realmente bastante cuidado com o cadinho que está usando para não reagir o material com o cadinho e você perder analito, você formar outras coisas que você não queria. E a mufla que a gente trabalha aqui na analítica é a mufla da Milestone, o modelo chama Pyro. É uma mufla por radiação micro-ondas, tá? Ela é um pouquinho diferente da mufla convencional que a gente vê nos laboratórios. A principal diferença dela é o tipo de é o sistema de aquecimento, tá? Que agora é por micro-ondas e não por aquecimento convencional. Ela é um sistema com dois magnetrons de 950 watts, então a gente tem uma potência total de 1900 watts, então é uma potência bem alta para a mufla. Ela tem uma cavidade grande, tá, de micro-ondas, então você consegue trabalhar com bastante material. A grande vantagem dela, em relação a uma mufla convencional, é o controle de temperatura e o jeito que ela é construída. Quando a gente trabalha com uma mufla convencional, normalmente a gente tem ali o aquecimento, a mufla está lá em 1200 graus, mas o seu ambiente está lá também numa temperatura que você não consegue trabalhar do lado de uma mufla que está ali em funcionamento, tá? Então você não tem um isolamento térmico quando a gente trabalha com isso. Com a mufla por micro-ondas, é como se você tivesse um forno micro-ondas. Compara com a sua cozinha. Quando você liga o forno da sua casa, quando aquece o forno, você tem o aquecimento da cozinha inteira, certo? Agora, quando você liga o micro-ondas, você tem o aquecimento da cozinha inteira? Não. O micro-ondas ele vai barrar esse aquecimento. Então, é a mesma coisa, tá? Quando você tem uma mufla por micro-ondas, você pode trabalhar do lado da mufla que você não sente aquele calor que ela emite, tá? Então, você tem um conforto térmico no ambiente enorme. Então, para aqueles laboratórios que tem lá, tipo, 3, 4 muflas, uma atrás da outra, e aí ninguém consegue entrar na sala, você poderia trabalhar normalmente com a mufla por micro-ondas. Além disso, com a mufla por micro-ondas, você tem uma economia de energia elétrica absurda, tá? A gente trabalhou com um cliente recentemente que basicamente o que ele queria era economizar energia elétrica no laboratório dele, porque ele tinha muitas muflas e a conta de luz vinha gigantesca. E aí a gente fez um teste, a gente não mexeu no método dele, a gente fez exatamente o mesmo método, dava para mexer ainda. Exatamente com o mesmo método que ele trabalhava, caía pela metade o consumo de energia elétrica, tá? E só isso já era muito legal. Aqui o Paulo perguntou qual é o tempo de queima das amostras por micro-ondas em relação à mufla convencional. Quando a gente está trabalhando com a mufla, então a gente vai ter uma rampa de temperatura, para chegar numa temperatura X, e vai ficar num patamar ali durante um tanto tempo. Essa rampa costuma ser mais rápida com o forno de micro-ondas, com a mufla por micro-ondas, tá? A gente consegue atingir temperaturas bem altas muito mais rápido do que a mufla convencional. Agora, se a sua rampa for muito rápida e você ficar lá no patamar, tipo, o seu método for um patamar com 2, 3 horas, não vai fazer tanta diferença, tá? Onde a mufla por micro-ondas faz diferença é na rampa. No patamar, a diferença é bem menor. Alguns métodos a gente consegue fazer mais rápido, mas no geral é a rampa mesmo. A gente tem muflas em diferentes configurações, que eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente. E aí vocês vão ver que tem muflas que você chega em 800 graus, tipo, em 5 minutos. Tá? Isso você nunca vai fazer com uma mufla convencional. Não é num sistema fechado, não, Thiago. O aquecimento, ele é na mufla, tá? Então tem o material refratário, tem o material que vai aquecer, mas os cadinhos estão abertos. A gente ainda tá nos... Peraí. Então, aqui as 3 configurações que eu comentei com vocês. A primeira é a mufla de alta produtividade, que é essa daqui da foto. Então, esses cadinhos são cadinhos da Milestone mesmo, que são cadinhos de fibra de quartzo, que ele tem um sistema muito legal. Bom, por ser fibra, eles são assim entrelaçados, tá? Não consegui fazer exatamente direito, vocês estão conseguindo ver aqui. Então, eles vão entrelaçando. Como eles são uma fibra, você tem ali uma entrada de ar. Então, a circulação de ar dentro do cadinho é muito maior do que um cadinho convencional. Então, você favorece a queima muito melhor e você também favorece o resfriamento no final. Então, ele vai queimar mais fácil e vai esfriar mais rápido depois no final. Esse cadinho aqui, no caso, ele tem 4 centímetros, tá? Mas você pode usar o cadinho que você quiser, não precisa usar esse cadinho específico. É que ele é muito legal por conta disso. E cabem 24 cadinhos nessa mufla de quase 5 litros. Tá? Ele tem esse sistema Venturi, que é um sistema que vai facilitar
a circulação de ar para poder justamente otimizar a queima do seu material. E ele chega em 800 graus mais ou menos em meia hora, tá? Meia hora, 40 minutos, vai depender um pouco da sua amostra também. E aí a gente tem aquela configuração que eu comentei, que é a configuração de aquecimento ultra rápido, que isso você não vai chegar nunca numa mufa convencional, que é chegar em 800 graus. Gente, desculpa, não é em 30 minutos, é em 5 minutos. Eu copiei errado, tá? E em 5 minutos, eu vou arrumar isso depois para mandar para vocês. Também tem o mesmo sistema Venturi para poder facilitar a queima. Então, aqui, isso aqui, como é uma mufla mais fechadinha, tá? É por isso, justamente por isso, que você consegue atingir uma temperatura tão alta, tão rápido. Ela é um compartimento mais fechado e ela cabe em 5 cadinhos, tá? Então, ela é bem menorzinha do que a de alta produtividade. E ela tem um sensor infravermelho que vai detectar toda a temperatura, tudo que está acontecendo ali para garantir todos os seus... Que, o que você precisa, né? Que você não perca seus voláteis e você garante seus analíticos. Tá? Peraí, gente, eu tô vendo aqui tem uma pergunta se os cadinhos são abertos. São abertos. São abertos. Eu não vi a pergunta do Marcos, mas Marcos, eu volto depois na sua pergunta, tá? Desculpa, a gente tá passando muita pergunta e eu não consigo ver todas. E a gente tem aqui a configuração mais legal, na minha opinião, que é a configuração de cinzas sulfatadas. Ela é para uma aplicação bastante específica, tá? Geralmente são farmacêuticos que usam esse tipo de configuração. Quando a gente vai fazer cinzas sulfatadas, sem utilizar uma mufla desse tipo, você primeiro coloca o ácido sulfúrico na sua amostra, você vai fazer toda a queima inicial no bico de Bunsen, que vai demorar ali um tempão, e depois que você queimar tudo, você coloca de volta na mufla para poder fazer a calcinação, tá? Então faz a carbonização fora e a calcinação dentro da mufla. Quando a gente vem para essa mufla de cinza sulfatada, a gente já consegue eliminar esse processo manual de carbonização. Por quê? Porque esse tipo de mufla, ele permite que você use o ácido sulfúrico dentro da mufla, tá? Porque quando a gente está com uma mufla convencional, a gente não consegue usar nenhum uso de ácido extra nas suas amostras, porque senão você vai corroer a sua mufla. Esse tipo de mufla, ele é bastante parecido com a mufla de cinza de alta produtividade. Mas se você olhar assim visualmente aqui na imagem da direita, ela é bem parecida com a de alta produtividade. Mas ele tem esse acessório azul aqui, que é o CombiVac, para fazer a neutralização de ácidos, que vai acoplado na lateral. Você tem... Deixa eu mostrar. Não, desculpa. Desculpa, gente. Você tem aqui esse tubinho que fica em cima dos cadinhos e ele vai puxar todo o vapor ácido. Quando ele vai puxar todo esse vapor ácido, o Combivac vai fazer... Ah, tá faltando. O Combivac vai fazer a neutralização dos ácidos, tá? Então, você pode usar os ácidos normalmente. Lá mais pra frente tem a aplicação de farmacêuticos e eu mostro para vocês como isso funciona melhor. Então, por que determinar o teor de cinzas? Para as análises qualitativas, indicativa de pureza e adulteração, e a análise quantitativa para determinação elementar, como eu havia dito. Vamos falar um pouquinho das aplicações. A gente tem aqui algumas aplicações com plásticos e polímeros, tá? É basicamente para identificar a porcentagem de aditivo em cada um desses materiais, é para controle de qualidade de processo, tá? Tem algumas metodologias já estabelecidas, como a STMD 5630, temos também a ISO para determinação de cinzas em plásticos e cinzas em termoplásticos. A gente também tem bastante aplicação na indústria petroquímica para determinação de porcentagem de cinzas, é para fazer o preparo de amostra para determinação elementar em controle de qualidade, tá? É um dos processos. Você pode fazer digestão? Pode, mas também pode fazer um método de cinzas. Tem aqui alguns métodos já pré-estabelecidos da STM e da ISO, que são as cinzas em produtos de petróleo. A gente tem bastante aplicação em alimentos também, para determinação de porcentagem de cinzas, para fazer cálculo de valor nutricional e controle de processo também. Então, aqui a gente tem a determinação de cinzas por incineração de amostras de cereais, em amostras de farinha, já vi fazer cinzas para os mais diversos tipos de alimentos. Tá?
É um método bastante simples. E as amostras de alimentos são bastante simples também. E aqui é da indústria farmacêutica que eu havia comentado, para fazer preparo de amostras para determinação elementar também, e a porcentagem de cinzas que tem aqui na farmacopeia, que são esses perdas de ignição e os resíduos de ignição, que é o método que pede para fazer as cinzas sulfatadas, tá? Que eu falei. Basicamente é um método que você usa ali 2 gramas de amostra, você vai adicionar de 1 a 2 ml também de ácido sulfúrico, e são 2 etapas. A primeira etapa é de carbonização, que você vai aquecer com ácido sulfúrico, e depois você vai incinerar essa amostra. O tempo de na incineração vai trabalhar ali em 600 graus, tá? Até o resíduo final, até você encontrar um resíduo branco. Porque o Thiago perguntou que ele não entendeu o motivo de usar, saber o teor de cinzas. É para saber a quantidade de inorgânicos que você tem na sua amostra. Às vezes você não consegue fazer isso por digestão. Tem processos que pedem que seja por calcinação. Tá? Então aqui você tem a amostra, por exemplo, tá aqui a amarelinha, quando você adiciona o ácido sulfúrico, fica aqui laranja, aí vai ter a etapa de carbonização, tá? Porque o ácido sulfúrico vai carbonizar, vai desidratar a sua amostra orgânica, e depois isso vai ser aqui na faixa ali dos 250 graus. Depois você aumenta a temperatura para 600 para você pegar essa amostra carbonizada e incinerar. Aí no final da incineração você tem ali um resíduo branco, que não deve dar para ver quase na imagem, né? Porque é bem pouquinho, que é o teor inorgânico que você tem na sua amostra. Esse aqui é o sistema Combivac, tá? Que é o que eu tinha falado antes. Ele é um sistema de alta capacidade de condensação, então você tem esse tubinho que está conectando a sua mufla com o condensador. Ele vai puxar o vapor ácido. Esse vapor ácido, ele vai ser neutralizado, tá, por completo nessa bombinha e vai neutralizar. Então, você pode usar qualquer ácido, na verdade, no caso, o ácido sulfúrico dentro desse seu sistema, que você não teria problema nenhum de corrosão do sistema, tá? Esse aqui é o Combivac. Eu não entendi a pergunta da Luciana. Luciana, eu já falo com você no final, pode ser? E aqui a gente tem também o preparo por via úmida. No preparo por via úmida é aquilo que eu já havia comentado, a gente tem uma amostra, a gente tem um reagente líquido, no geral são ácidos, vai ter uma energia aplicada para também romper as ligações para chegar na amostra final. Aqui eu deixei alguns dados de ácido para vocês, tá? Então, que são os ácidos mais utilizados para esse tipo de reação. O ácido nítrico é de longe o mais utilizado, porque ele é um ácido forte, ele oxida, ele tem um poder oxidante muito bom. Ele consegue oxidar tanto a matéria orgânica quanto os metais, então ele é muito utilizado. Tem o ácido clorídrico também, que ele não é um ácido, ele é um ácido não oxidante, na verdade, mas ele aumenta o poder de oxidação do ácido nítrico. Então, no geral, ele é usado combinado com o ácido nítrico. Tem algumas proporções que já são bem conhecidas, como a água rege invertida, mas também tem outras proporções que você pode utilizar. Tem o ácido sulfúrico, que a gente estava conversando sobre ele agora há pouco. Ele é um ácido forte, ele tem um poder desidratante muito grande e ele tem um poder de ataque à matéria orgânica excelente. Então, muita gente usa o ácido sulfúrico. O problema do ácido sulfúrico na digestão não está relacionado tanto à digestão, está mais relacionado ao a determinação elementar, depois você ter que inserir o ácido sulfúrico num sistema de CP, por exemplo, porque a gente tem problemas de densidade e de como é usada a água régia invertida. É uma proporção ao contrário da água régia, tá? É de 1 de clorídrico para 3 de nítrico. E você digere normalmente. Elas vão reagir, vai uma água régia invertida, você usa a mistura com a sua amostra. Tem o peróxido de hidrogênio também. É a viscosidade. Exatamente, Thiago. É a viscosidade do ácido sulfúrico que afeta o equipamento. Então, o ácido sulfúrico pode ser utilizado no preparo de amostra. Você não teria problema nenhum se você estivesse considerando apenas o preparo. O problema é quando você coloca no CP, tá? Nos sistemas que vai bombear,
que vai usar aquelas bombinhas peristálticas, aí você tem um problema com a viscosidade dele sim, tá? Por isso que a gente não usa tanto. Se você for ver a maior parte das aplicações, tudo bem, ele é um bom poder, ele tem um bom poder oxidante, ele vai ali atacar a matéria orgânica de uma maneira muito boa, mas no geral a gente acaba usando o ácido nítrico combinado, tá? Se o nítrico não for suficiente, a gente combina ele ou com clorídrico ou combina ele com peróxido, que apesar de não ser um ácido, ele tem uma propriedade oxidante excelente, você consegue encontrar esse material em boas qualidades, tá? Em boa qualidade, em questão de contaminação. Então, no geral, a gente acaba não usando tanto o sulfúrico justamente por causa disso. Também acontece. Por isso que você tem que saber exatamente quais são os analíticos que você precisa. Porque você pode formar realmente os sulfatos que são os pouco solúveis. E aí você perde a sua análise. E tem também tem o fluorídrico, tá? Que para fazer que é um ácido fraco, mas ele tem o poder de decompor a sílica. Tá caindo bastante o uso do fluorídrico justamente por causa dos problemas de manuseio e de toda a periculosidade dele, assim como o perclórico, tá? Que ele é um oxidante bastante forte, mas ele é muito perigoso, então as pessoas estão deixando de usar esse tipo de ácido, especialmente em sistemas fechados. Quando a gente fala em ácido, quando a gente fala na, no preparo por via úmida, quando a gente está falando da mistura ácida, tem muitos parâmetros que são importantes de levar em consideração. É claro, primeiro você tem que saber qual é a sua amostra para saber qual é o ácido que você vai utilizar. Muito importante também a proporção entre a quantidade de amostra e a quantidade de mistura ácida que você vai utilizar. E também, um outro parâmetro muito importante é a qualidade do ácido que você está utilizando, tá? No reagente. Eu já contei, não sei se alguém está me assistindo agora, já foi em alguma palestra minha, em algum seminário meu presencial, e eu sempre conto essa história. Desculpa, Bruno, acho que o Bruno está me ouvindo, ele participou disso também. A gente estava fazendo uma análise de umas amostras para um cliente, a gente faz algumas demonstrações, às vezes o cliente tem umas amostras e ele não sabe se vai funcionar, a gente faz os testes antes de vender. E o cliente queria fazer uma análise de carne, que era bastante simples, só que ele queria com limites de detecção muito baixos, que era para atender umas normas internacionais, que não eram as normas brasileiras. A gente fez a digestão, a gente fez a análise da carne por ICP, e tinha muito chumbo, muito chumbo. E assim, a amostra não tinha sido o cliente que tinha mandado, eu tinha comprado aqui no mercado onde eu compro a minha comida, basicamente. Então, eu comecei a ficar muito preocupada, que eu tava ali, tipo, consumindo aquela carne super concentrada, super contaminada. E aí eu comecei a avaliar, falei, não, pera, não pode ter toda essa quantidade. A primeira coisa que você começa a desconfiar é que você fez alguma coisa de errado. Aí o que eu fiz? A gente começou a analisar a água que a gente estava usando, os reagentes que a gente estava usando, a vidraria, se não tinha nenhuma contaminação. E aí, quando a gente foi ver, o ácido que a gente estava usando era um ácido que estava muito contaminado, muito. Então, na verdade, eu não fiz a determinação elementar da minha amostra. Eu fiz a determinação elementar do ácido que eu estava usando, tá? Porque ele tinha muito mais presença de chumbo do que a minha amostra, propriamente dita. Quando eu fui ver o rótulo, eu vi as especificações do ácido, não tinha nada disso. Ele tinha ali metais pesados, tá? E colocou ali uma faixa que era alta, e aí ele incluiu o chumbo nos metais pesados, e eu não sabia exatamente qual era a proporção que tinha ali dentro do ácido. Né? Erramos isso uma vez para não errar mais. E qual foi o problema, então? O meu problema foi o problema de ácido. Então, eu perdi todo um dia de trabalho por um problema à toa. Pode preparar banco de método, mas aí quando o seu ácido está muito contaminado, a quantidade que tem no ácido é muito maior, você não consegue detectar quanto tem na sua amostra. Tá? E aí, então, quais são as possibilidades? Ou você usa um ácido ultra puro comercial, a gente tem ácidos de excelente qualidade no mercado, ou você usa um ácido destilado por destilação subboiling, tem essas duas opções. Qual é a vantagem do ácido ultra puro? Ele está pronto, tá? Você vai comprar ali o ácido e já vai poder utilizar ele. Qual é a desvantagem? Ele é super, super caro. Tá? Não estou considerando essa alta do dólar que a gente teve nesses últimos 2 meses. Tá? Vamos considerar o dólar ali antes dessa loucura. A gente, no comecinho do ano, um ácido ultra puro, 1 litro, estava custando uns R$ 2.500. Tá? Enquanto um ácido PA custa uns R$ 100. Tá? Ele é 25 vezes mais caro. Não é todo laboratório que consegue bancar um ácido ultra puro, especialmente se você tem ali um volume de amostras muito grande. Fica tudo muito caro. Então, a opção para você. Aqui a Natasha está falando que é esse preço mesmo, viu? Eu tinha feito a cotação no finalzinho do ano passado, aí eu não fiz agora, porque agora eu não quero nem ver quanto que tá, né? Porque o dólar tá uma loucura, é ruim para todo mundo.
E então a opção que a gente tem é fazer a destilação por subboiling. Como que é na destilação convencional? Como é que acontece? Se a gente tem um aquecimento, uma placa de aquecimento, destilar o ácido, eu perco o volume do ácido? Não, você não perde. Não perde. Assim, você vai perder, vai sobrar um restinho, mas não é que você vai perder muito, não. Sobra um restinho, sim. Essa é a pergunta da Fabiana, tá? Então, Fabiana, eu vou te mostrar o que acontece. Quando a gente está trabalhando com aquecimento convencional, você tem aqui as suas. É um aquecimento. Não é um aquecimento brando, tá? É um aquecimento mais vigoroso. Então, é, é do mesmo jeito que a gente vai ferver, por exemplo, água na nossa casa. Então, vai ter aquele monte de borbulha ali, porque ele está fervendo. Então, você vai ter as partículas que são purificadas, que vão evaporar. Mas você também, por conta desse movimento vigoroso, a gente vai ter partículas de ácido contaminado. E essas partículas de ácido contaminado vão contaminar as partículas que estão evaporando, que são as partículas de ácido purificado. Quando a gente está falando na destilação subboiling, o aquecimento não é por uma placa de aquecimento, o aquecimento é por infravermelho. Então, é um aquecimento muito mais brando, é um aquecimento que vai aquecer a superfície ali do ácido, tá? Então, você não tem esse movimento vigoroso do ácido enquanto está sendo aquecido, e, e o vapor do ácido vai ser com vapor purificado, tá? Então, ele não vai ter essa contaminação cruzada. Essa tabela eu tirei do livro de Método de Preparo de Amostras, do professor Francisco Krug, lá do Sena de Piracicaba. Não sei se vocês conhecem esse livro. É um livro muito legal, tem muita informação. Então, por exemplo, aqui ele faz uma comparação dos ácidos ultrapuros e dos ácidos PAs e dos ácidos destilados por destilação subboiling. Sim, tem a versão mais atual também. Tem sim. Foi lançado acho que uns 2 ou 4 anos atrás. Aqui, por exemplo, eu vou dar aqui do lado que eu estou vendo a minha tabela maior, tá? Por exemplo, para o ácido nítrico, que é o ácido mais utilizado, a gente vai aqui, por exemplo, para o ferro. No ferro, no ácido PA, você tem aqui 25 ppb de ferro. Quando você vai para o ultra puro, você tem 14, já é quase a metade. Mas quando você vai para o subboiling, você já tem 0,2, tá? Ele é muito mais baixo do que um ácido ultra puro comercial. Tá? Então você vai ver assim, se você for comparar para os outros ácidos e para os outros elementos, você vai ver que ele tem essa características do ácido subboiling ter uma pureza maior do que a do ácido comercial. Além disso, o ácido convencional, o ultra puro comercial, o que acontece? Você tem ali com ele com o frasco fechado. Na hora que você chegou, abriu o frasco, vai manusear, há uma chance muito grande de você contaminar esse ácido. Quando a gente trabalha com destilação, você pode destilar o ácido à medida que você vai precisando de mais ácidos, tá? Isso, Maria Janaína, é de 2019, né? É muito legal essa edição. Foi lançada no workshop de preparo, né? Ano passado. A gente trabalha com dois tipos de destiladores, tá? A gente tem o Subclean e o Duopur. Vou falar bem rapidinho sobre eles. Basicamente, o Subclean, ele é todo feito de TFM e ele tem uma refrigeração a ar, tá? Para condensar o seu ácido. Então, ele vai condensar por volta de uns 80 ml de ácido por hora, tá? E por ele ser todo feito de TFM, você pode destilar o ácido nítrico, o clorídrico, inclusive o fluorídrico, se você tiver essa necessidade. Quando a gente vai para o sistema do Opur, ele é um sistema duplo, tá? Então você consegue destilar o dobro da quantidade. E ele tem uma refrigeração a água. Essa refrigeração a água é mais eficiente do que a refrigeração a ar. Então você precisa de um chillerzinho ou de um banho para alguma coisa para circular a água nele. Tá? Tem gente que usa direto da torneira, mas aí vai bastante água também. Então é de acordo com a necessidade e com a disponibilidade de cada laboratório. Esse tipo de sistema já consegue destilar 400 ml de ácido por hora. Então, se você precisa de uma quantidade muito grande de ácido, um sistema desse te atenderia melhor. Só que com o Duopur, a unidade dele de destilação ela é de quartzo, então você não pode destilar o HF. A Fabiana está perguntando se há diferença se ela programar 5 horas ou 10 horas de destilação de ácido nítrico. Vai depender, na verdade, nem é o tempo, é a taxa de aquecimento. Se você fizer o aquecimento mais alto, ele vai destilar mais rápido, então a qualidade de destilação é menor. Se você fizer um aquecimento mais brando para ele ir destilando devagarzinho, aí a qualidade da destilação é melhor, tá? Não é nem questão do tempo, é questão da temperatura que você
acertou para destilar. Vamos falar um pouquinho dos sistemas abertos? Agora, os sistemas abertos são os sistemas mais simples, são aquelas chapas de aquecimento, os blocos digestores, banho-maria, bico de Bunsen. O Leandro está dizendo que a depender do ácido nítrico PA comprado, faz-se necessário realizar uma destilação. Sim, depende muito da qualidade do ácido que você comprou e depende muito também da análise elementar que você vai fazer. Se você for fazer, por exemplo, uma análise por chama, é diferente do você for fazer uma análise por ICP-MS triplo quadrupolo, tá? Então depende muito da detectabilidade da, da determinação analítica que você vai fazer depois e também da qualidade do ácido, porque a gente encontra os ácidos PAs que são muito bons e a gente já encontra ácidos PAs que realmente tem de tudo lá dentro, tá? Então depende bastante. Bom, então os sistemas abertos é basicamente a decomposição da amostra através de um ataque ácido com um aquecimento convencional, um aquecimento bastante simples. O que a gente usa nesse tipo de sistema? São aqueles aquecimentos que a gente faz com a chapa de aquecimento, com os blocos de digestão. Aqui a gente representa a marca da Labtec, tá? Que é o Digiblock, que é esse aqui que a gente está vendo maiorzinho. Qual que são as grandes vantagens dos sistemas abertos? É uma técnica barata, tá? Quase todo laboratório possui pelo menos uma chapa de aquecimento. E além mais, ele é eficaz para muitas aplicações. No geral, eu trabalhei muitos anos mais com micro-ondas. Então, todo mundo perguntava, mas eu preciso necessariamente do micro-ondas para fazer a digestão? Muitas vezes não, você não precisa. Ele vai melhorar a qualidade da sua digestão, ele vai fazer ficar mais rápido, mas não necessariamente obrigatório. Existe a possibilidade de fazer a aplicação por sistemas mais baratos. Mas você tem algumas limitações. Por exemplo, aqui a gente colocou alguns contras, a perda de elementos voláteis. Então, vamos supor, eu quero fazer análise de mercúrio, quero fazer a análise de mercúrio e eu vou usar um sistema aberto, a chance de você chegar na hora da sua determinação elementar e não encontrar mercúrio nenhum, se você não fez nenhum outro tipo de tratamento para segurar o mercúrio na sua amostra, você perdeu todo o mercúrio. Você tem a limitação da temperatura. A gente não consegue, por exemplo, se a gente tem um bloco de digestores, por exemplo, que chegam a 400 graus Celsius. Não é porque o bloco chega em 400 graus que significa que a sua mistura está em 400 graus, tá? Porque como a gente está aqui na pressão ambiente, a gente vai ter a limitação da temperatura de acordo com a mistura ácida que você utilizou. Então, você vai usar grandes volumes de ácido, porque o sistema está aberto. Então, você vai colocar ali o ácido para decompor sua amostra. Antes da sua amostra estar completamente decomposta, o ácido já evaporou. Então, você vai ter que precisar colocar mais ácido na sua amostra. E ele vai evaporando, vai decompondo, evaporando, e você vai colocando mais ácido. Você gasta muito ácido. Se o seu ácido estiver contaminado, você vai estar contaminando a sua amostra e está concentrando ainda está concentrando ainda ai, perdão, essa Você tá... Gente, esqueci a palavra, desculpa. Essa contaminante, obrigada, Iago. Você estava concentrando o contaminante, tá? Isso vai fazer com que você tenha altos valores de brancos e um tempo de digestão é bem grande. Às vezes, amostras muito simples, você demora horas para fazer esse tipo de sistema. Eu vi alguém perguntando aqui se tinha como manter o mercúrio. Até tem, não é 100% eficiente, mas até tem. Aqui tem alguns modelos, algumas aplicações. Tá? Para você, a gente tem 4 modelos de equipamento de bloco de digestor. A vantagem do bloco em frente à chapa é que na chapa o aquecimento vai ser só por baixo, tá? E o bloco ele vai envolver melhor o seu frasco. Então a gente tem blocos de 16 a 54 posições, tá? Esses 16 a gente consegue usar frascos de 100 ml e todas as outras posições a gente consegue usar frascos de 50. A gente tem diferentes materiais de aquecimento do bloco, tá? Tem liga de alumínio com PTFE e de grafite com PTFE. Mas o importante mesmo que são o quê? São as aplicações, tá? As amostras fáceis, por exemplo, de água, amostras ambientais, água residual, água potável, a gente consegue usar aqui de 8 a 10 ml de reagente para uma quantidade pequena de amostra, tá? De amostra sólida, tá? Menos de 2 gramas, a gente pode usar 20 ml de amostra líquida, é bastante simples.
A gente vai trabalhar ali na faixa de 70 a 100 graus, e qualquer digestor consegue fazer isso. E a gente pode usar qualquer frasco, vidro, polipropileno, se você quiser usar um de um TFM, que não tem necessidade, mas pode. Quando a gente vai para as amostras mais comuns, que são amostras de vegetais, solos, plantas, que não são as mais fáceis, mas também não são as mais difíceis, a gente já vai trabalhar ali com temperaturas um pouco maiores, tá? De 90 a 120 graus. Pode usar também ácido nítrico, ácido clorídrico ou os dois combinados. E quando a gente vai para amostras difíceis, que são algumas amostras de rações, alguns óleos, polímero é bem mais chatinho. Aí você tem aqui uma infinidade, vai depender muito da amostra que você tiver, você tem uma infinidade de misturas ácidas que você pode utilizar. As temperaturas também vão variar bastante, tem métodos que vão acima de 200 graus. E aí depende também do material, vai depender os frascos que você vai utilizar, porque tem material que vai atacar, por exemplo, o vidro, tem material que você não consegue usar o quartzo. Os de vidro normalmente são os materiais descartáveis, são frascos descartáveis, tá? É que eu sei que aqui no Brasil é difícil a gente tornar esses materiais descartáveis, a gente acaba reutilizando, mas existe essa aplicação. E os de TFM também, que aguentam temperaturas maiores e é mais resistente, né, ao ataque ácido. E agora os sistemas fechados, tá? Os sistemas fechados, a gente tem os frascos de combustão, que normalmente são por tempo, o aquecimento normalmente é convencional, e a gente também tem os fornos de micro-ondas, que são aquecimento por micro-ondas, tá? Então, basicamente, a gente vai ter, é bastante semelhante aos sistemas abertos, só que agora eles estão em frascos fechados. A gente já fala sobre como lavar os frascos de polietileno, tá, Rosemary? Me lembra disso. A gente tem uma mistura ácida mais uma amostra, tá? Então, pode ter o aquecimento. É o mesmo esqueminha que eu mostrei antes. Vai ter uma energia, que no geral é uma radiação por micro-ondas, tá? São pouquíssimos os sistemas que é aquecimento convencional. Para poder chegar na amostra final com o comprimento das ligações e a decomposição. Por que a gente usa o aquecimento por micro-ondas? Quando a gente está falando do aquecimento convencional, o frasco, na verdade, ele é aquecido antes da amostra. Então, você tem o aquecimento do frasco, e aí depois, por conta, aí vai aquecer a amostra ali mais perto do frasco, aí por conta das correntes de convecção, você consegue aquecer a amostra inteira. A temperatura do frasco, ela sempre vai ser muito maior que o ponto de ebulição da solução, tá? Quando a gente está falando no aquecimento por radiação micro-ondas, a gente não está falando de um aquecimento do frasco para um posterior aquecimento da amostra, a gente está falando em aquecimento direto da amostra. O frasco, no geral, ele é transparente à radiação micro-ondas e ele nem vai aquecer, tá? Então, a solução vai ser aquecida primeiro, e tem dois mecanismos de absorção de energia, que é a rotação dos dipolos e a condução iônica, tudo isso por conta do campo elétrico da radiação micro-ondas, tá? Então, quando a gente está falando das radiação micro-ondas, ela vai interagir com cada tipo de material de maneiras diferentes. Por exemplo, o micro-ondas mesmo, o forno. O forno ele é feito de aço inox, tá? Aço inoxidável. Ele tem um revestimento de polímero, claro, para não ter nenhum tipo de ataque ácido, mas ele é um material condutor, tá? Então, esse tipo de material, ele vai refletir a radiação micro-ondas. Então, ele reflete uma radiação micro-ondas, que vai garantir ali uma maior densidade de radiação dentro da cavidade, e ele não vai aquecer, tá? Ele só reflete a radiação micro-ondas. Os materiais isolantes são os materiais dos frascos, por exemplo, porque eles são materiais que são transparentes à radiação micro-ondas. Então, não importa o que vai acontecer com a sua amostra. O frasco, por exemplo, o frasco é feito de TFM. Toda essa parte aqui do rotor é feita de TFM. Esse material, o comprimento de onda utilizado da radiação micro-ondas, esse material é transparente. Então, você não aquece ele, você aquece diretamente a amostra. Por que a amostra, esses materiais não vão ser aquecidos? Por quê? Quem vai ser aquecido são os materiais dielétricos. Quem são os materiais dielétricos? São as amostras, tá? Que são os absorvedores. Ele vai absorver a radiação micro-ondas, vai converter isso em energia térmica para poder fazer a decomposição da amostra. Quais são as vantagens? As principais vantagens dos sistemas fechados, elas vieram para combater as desvantagens dos sistemas abertos, tá? Então, a principal vantagem é a elevação da temperatura de digestão. Antes, como eu estava em pressão ambiente, eu não conseguia trabalhar acima do ponto de ebulição ali da mistura ácida. Como eu fecho o meu frasco, você tem um aumento da pressão interna. Como eu tenho um aumento da pressão interna, eu consigo aumentar a temperatura de digestão. Como o meu frasco está fechado,
eu não vou ter que ficar acrescentando ácido nessa decomposição, porque está fechado, ele vai só ficar se regenerando. Então, você não tem uma redução gigantesca do consumo de ácido. Você vai preservar os seus analitos, tá? Então, porque você não vai perder os voláteis. E você vai ter uma contaminação muito menor do branco, porque você não adicionou nada, você não vai ficar adicionando muito ácido, e também porque ele não está em frasco aberto. O contra é a limitação da massa de trabalho, né? Quando a gente está em sistemas abertos, você pode usar quantas gramas você quiser, porque você vai adicionando ácido até ele fazer a digestão completa. Quando a gente já está em sistema fechado, você tem uma quantidade máxima ali que o frasco aguenta para um desenvolvimento de pressão. Eu sempre falo também que nos meus seminários que são ao vivo, assim, pessoalmente, já me falaram também que o contra é o preço do micro-ondas em relação a chapa. Sim, o investimento inicial de uma chapa com micro-ondas é completamente diferente. O micro-ondas é bem mais custoso. Mas quando você leva em consideração as vantagens dele, tipo, a economia de tempo, a economia de reagente, você vê que a longo prazo ele se paga muito facilmente, tá? Tem alguém não consegui ver, a pergunta mudou. Aqui a Maiara está perguntando quantas gramas de amostra no micro-ondas. Maiara, depende muito, muito do tipo de amostra. Se a amostra tiver uma quantidade de orgânica, aí, ó, por exemplo, é diferente se eu fizer a digestão, por exemplo, de folha seca e a digestão de petróleo, porque a carga orgânica é muito diferente, tá? No geral, se eu for falar uma média, a gente fala tipo de meio grama a 1 grama, tá? Tem também limitação de reagente nos frascos, a gente não coloca muito, até porque nem precisa, essa é a verdade. Se a gente coloca lá 1 grama de amostra, no máximo, assim, tipo, acho que métodos que você usa muito reagente, você acaba usando 10 ml de uma mistura ácida, tá? A amostra com elevado teor de gordura tem limitação de massa maior? Tem uma limitação de massa maior. Você não consegue fazer, tipo, colocar 1 grama de, por exemplo, maionese, tá? Já fiz uma vez um comparativo de manteiga, margarina, maionese, para ver quanto que cabia em cada um dos frascos, quanto que o frasco aguentava. Realmente, batom também é uma carga orgânica muito grande por causa da gordura, então você acaba usando menos amostra. Tá, você pode tentar usar também menos ácido, para depois fazer a diluição não ficar tão diluído. Aqui o Igor disse que é interessante realizar uma pré-digestão com frascos abertos para eliminar voláteis. Depende, se você quiser eliminar voláteis, mas depende muito da aplicação. Leite cabe bem, o leite não é tão pequeno, não. Apesar da gordura do leite, dá para fazer a digestão dele muito fácil, mesmo você não tem grandes problemas. A Dice está perguntando se eu já usei lâmpada de UV como acessório em digestão. Eu nunca usei. Eu sei que existe, mas eu nunca usei. Era para mim. A Dice está perguntando, não sei se vocês estavam falando disso antes, desculpa. Bom, quando a gente está falando aqui dos sistemas fechados por radiação micro-ondas, a gente tem dois tipos de sistemas, tá? Os sistemas convencionais de micro-ondas, que usam rotor, e os sistemas com tecnologia ECR. Vou mostrar para vocês a diferença. É bem simples. Então, quando a gente está falando do sistema de micro-ondas, tem sistema de segurança de evitar explosão, sim, Fernando. Todos os sistemas têm. Mostro para vocês também, se você quiser. Tá? Aqui a linha Ethos. São dois micro-ondas, basicamente. Tem o Ethos Easy e o Ethos Up. São modelos bem semelhantes no hardware. A diferença deles é basicamente de software. Mas o que é legal nele? A gente tem uma cavidade aqui de 70 litros, que é uma cavidade grande. O micro-ondas, como eu falei, ele é de aço, tá? Porque é o que vai refletir as micro-ondas. Não vai absorver, não vai esquentar. E ele tem toda a camada de proteção, de uma camada multipolimérica, para evitar a digestão, o ataque ácido, né? A gente tem muitos sistemas de segurança que. Ai, quem foi que me perguntou? Perdi o nome dele. Fernando, sobre os sistemas de segurança. Ai, Fernando, desculpa, mudei aqui os meus. Desculpa, gente. A gente tem vários sistemas de segurança. A gente tem porta responsiva, tem sistema Vent Reseal, tem todos os sensores necessários. E eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona um sistema de micro-ondas. A gente tem um magnetron, tá? Que é quem vai emitir a radiação micro-ondas. E para garantir a digestão, a gente precisa garantir que essa radiação seja homogênea, tá? É que nem quando a gente está usando micro-ondas de casa, tá? Se o pratinho ali do micro-ondas quebrar, você pode tentar esquentar a sua comida, que vai ficar um pedaço quente, um pedaço frio, não dá certo. Então, por que aquele prato gira? Para poder garantir a homogeneidade da radiação micro-ondas dentro da cavidade ali do seu micro-ondas para esquentar a sua comida por completo.
Aqui a gente tem um sistema em cima, tá? Que é um sistema difusor que vai garantir a homogeneidade das amostras, porque a gente está falando em rotores com muitas amostras, então a gente tem que garantir que todas elas estejam sob as mesmas condições. A gente tem diversos rotores e frascos, vocês vão encontrar diversos no mercado. Aqui, por exemplo, a gente tem um rotor Maxi 44, que é um rotor que tem 44 frascos, então é quando você tem alta produtividade. E são frascos de 100 ml, tá? Com capacidade para 35 bar e 300 graus Celsius. Qual é o tipo de aplicação para esses rotores, assim, de alta produtividade com esse volume? Aplicações para água, aplicações ambientais, algumas amostras biológicas também, tá? Para usar com esse tipo de rotor. A gente tem rotores, por exemplo, chamado Maxi 24, que são 24 frascos, então ele já tem uma produtividade intermediária com frascos de 80 ml para 60 bar, então você continua conseguindo fazer as amostras simples, você já consegue fazer amostras mais avançadas, como, por exemplo, amostras farmacêuticas, alimentos, alguns materiais, e tem os sistemas mais avançados, como o SK15, que ele tem uma produtividade menor, apesar de ser uma das maiores, a maior produtividade que a gente tem no mercado para sistemas de alta pressão, tá? São 15 frascos e ele já aguenta 100 bar. Então, as amostras difíceis você consegue fazer nesse tipo de frasco, tá? Amostras com alta carga orgânica você faz nesse tipo de frasco. Então, você precisa saber mais ou menos quais são os tipos de amostras que você vai utilizar para poder adequar o seu sistema para aquilo. Gente, depois eu vou ver todas as perguntas, tá? Se eu não conseguir responder todas na apresentação, eu vou responder todinhas por e-mail, tá? Não se preocupem, que todas as perguntas serão respondidas. Aqui o controle de temperatura, que é um dos sistemas principais, porque assim, o que vai fazer a decomposição ocorrer não é a pressão que você tem dentro do seu frasco, é a temperatura, tá? A pressão só serve para você conseguir trabalhar em temperaturas maiores. Então, você precisa ter um controle de temperatura para saber exatamente o que está acontecendo e se aquela temperatura é capaz de decompor o material que você tem. Aqui no nosso sistema, por exemplo, ele tem um sistema de controle de temperatura para o infravermelho e ele fica embaixo. Tá? Então, à medida que o rotor vai girando, essa radiação infravermelho vai fazer a leitura de cada um desses frascos. Então, durante a rodada, tá? À medida que ele vai rotacionando, você consegue saber exatamente o que está acontecendo em cada um dos frascos. Tá? A grande vantagem desse sistema é que quais são as outras maneiras de fazer a detecção? Existem alguns sensores que são invasivos, tá? O problema dos invasivos é que eles não são invasivos em todos os frascos, é invasivo num frasco de referência. Então, você precisa de amostras muito parecidas ali na mesma rodada. A vantagem disso é que você sabe exatamente o que está acontecendo em cada uma das amostras, tá? Então, você tem um controle maior. O Igor está perguntando, além de controlar a temperatura, ele também controla a pressão. A gente tem sensores de pressão, tá? Mas o importante não é controlar a pressão, o importante é controlar a temperatura, tá? Eu lembro que no comecinho eu falei que o nosso sistema tinha 70 litros, tá? A grande vantagem desse sistema de 70 litros é que se vocês forem ver os outros equipamentos da nossa linha de micro-ondas, a gente tem micro-ondas para digestão de amostras, que é esse Etus Up, que eu mostrei para vocês agora. A gente tem o Pyro, que é a mufla. A gente tem o Etus X, que é sistema de extração por micro-ondas. E o FlexiWave, que é um sistema de síntese orgânica por micro-ondas. Então, como ele tem uma cavidade interna muito grande, você tem uma versatilidade grande, porque você consegue usar o mesmo micro-ondas com diversas aplicações. E o outro sistema que eu falei para vocês que existia, que é o SRC, que é o Single Reaction Chamber. Na verdade, é uma câmera de reação única. Então, quando a gente está trabalhando um rotor, a gente tem, por exemplo, vamos considerar o SK15. A gente tem 15 reações diferentes acontecendo, tá? Então, a gente tem 15 câmeras separadamente, independentes uma da outra, fazendo o que tem que fazer, fazendo a sua decomposição. Quando a gente está na Single Reaction Chamber, a gente está considerando uma câmera só. Como isso funciona? Tá? Vocês vão ver que a câmera, a cavidade que antes eu estava falando que era de 70 litros, agora a gente está falando de uma cavidade de 900 ml. Tá? Então é uma cavidade muito menor. Mas aí a produtividade depende um pouco de cada um dos hacks, das possibilidades que você tem. Tá? Então, a cavidade vai ser basicamente o frasco de micro-ondas, porque na cavidade vai ter a mistura ácida.
Você também vai ver que, apesar desse sistema ser menos potente, ele tem 1.500 watts de potência, enquanto o outro tinha 1.900. Só que esse aqui a gente está em 1.500 watts em 900 ml, antes a gente tinha 1.900 watts em 70 litros. Ele consegue trabalhar em alta temperatura e alta pressão, tá? Então são pressões e temperaturas muito maiores do que um sistema de rotor. Ele vai garantir uma alta produtividade também, uma produtividade muito maior do que o sistema de rotor, apesar da capacidade ser de 900 ml. E você garante uma qualidade de gestão melhor, justamente você trabalhar em temperaturas mais altas. Então, como é que funciona? Essa aqui, você tem esse frasco de 900 ml e essa base load, que é uma mistura ácida, tá? Que é onde vai ser colocado o seu rack. Você coloca ali um rack com diversas amostras. Pode ser amostras das mais diversas, não precisa ser amostras parecidas, tá? Você coloca a amostra com a sua mistura ácida e ele vai fechar. No que ele fechou o sistema, ele vai pressurizar, tá? Antes, quando a gente está falando em sistema de rotor, a gente está falando em a pressurização, ela ocorre por conta da decomposição da sua amostra, tá? Então, sua amostra foi decompondo e você foi gerando pressão. Aqui, a pressurização não é da decomposição da amostra, a gente vai pressurizar. Então, a gente vai colocar ali nitrogênio para poder garantir uma pressão maior. Garantir uma pressão maior para quê? Para poder garantir uma temperatura mais alta. Então, a gente vai ter o aquecimento por radiação micro-ondas e a gente vai ter, ao mesmo tempo, uma refrigeração, porque a gente já está trabalhando ali na faixa de 250 a 300 graus. A gente tem aqui uma possível realizar de forma segura. Vou falar de combustível, sim. É possível, sim, Cássia. Tá? E aí ele faz a digestão, tá? Com a radiação micro-ondas do modo convencional, tá? A decomposição por radiação é a mesma. E aí depois a gente tem o resfriamento, porque ele precisa de um sistema de chiller, justamente por causa dessa alta temperatura, e a despressurização. E a abertura. É muito simples. E aí, quando você vem, essa aqui é a carinha mais ou menos do hack que eu comentei para vocês verem como ele é simples. Essa imagem tipo circular significa que a gente consegue colocar as amostras mais diversas no mesmo hack. E como a pressão interna de cada um dos frasquinhos é igualzinha à pressão externa, que é a pressão do frasco de 900 ml, é igual, você não tem um problema de contaminação cruzada entre esses frascos, tá? Isso é a parte mais legal. Então, você consegue fazer. A gente fez vários testes, a gente fez testes colocando várias amostras contaminadas com mercúrio e amostras de branco para ver se uma coisa não contaminava a outra, e a gente não observou nenhum tipo de contaminação. Essa parte é muito legal. Então aqui a gente tem diversos tipos de hackers e frascos, tá? Ali, o que a gente mais usa, o que a gente mais faz propaganda é esse de 15 frascos, porque vem 15 ml cada um, é mais ou menos um tamanho de um tubinho de ensaio convencional. Mas a gente tem de vários tamanhos, a gente tem desde de hacks com 4 posições, que cada posição tem 70 ml, até com 26 posições, que tem 5 ml cada um, tá? Então, a gente tem de 4, tem de 5, de 8, 15, 22, deixa eu ver aqui minha cola, 26, 19, tem de vários tamanhos. Então, da aplicação que precisar. Além de vários tamanhos, tem de vários materiais, tá? Então, tem de vidro, tem de quartzo, tem de TFM, de acordo com a aplicação que você tiver. Aí aqui, por exemplo, amostras. Quando a amostra não é muito reativa, eu vou usar mais. Aí a gente tem aqui dois hacks possíveis. O hack de 15 posições, que são frascos de 15 ml, e o de 5 posições, que são frascos de 40 ml. Tá? Então, se a amostra não é muito reativa, para o frasco de 15 posições, você consegue usar até 1 grama de amostra, e para os de 5, até 3 gramas de amostra. 3 gramas de amostra é bastante amostra. Quando você tem e essas amostras são tipo amostras de sólidos, de solos, amostras de águas, amostras de fertilizantes, amostras ambientais em geral. Para as amostras de média reatividade, alimentos, farmacêuticos, feed também. Como que é feed? Esqueci a palavra. Desculpa. Aí você consegue usar até meio grama para os saques de 15 e consegue usar até 1,5 grama para os frascos de 5 posições. E as altamente reativas, polímero, petróleo, óleo, solvente, você consegue já usar até 300 miligramas e num caso e 800 miligramas no outro. Se você for ver 300 miligramas de petróleo, é coisa pra caramba num frasco de 15 ml. E quando a gente também pode ver essas aplicações de acordo com a temperatura de digestão, a gente vê aqui que as amostras que não são tão reativas, a gente consegue fazer
a gestão delas em 10 ou 15 minutos, dependendo da temperatura. As amostras de média reatividade, a gente já consegue trabalhar em 20, 25 minutos. As de alta reatividade, a gente vai depender um pouco da temperatura que a gente vai utilizar para poder ser uma temperatura controlada. A gente vê que algumas temperaturas que a gente vai fazer uma rampa, tá? Para não fazer o aquecimento de uma vez só por conta da reatividade dessas amostras, mas você vai ver que é um método que não vai passar ali de meia hora. E os de alta temperatura que vai trabalhar tipo entre 25 minutos e meia hora em 270 graus. Então a gente vê que assim, ele tem uma aplicação muito grande para os diversos tipos de amostras, tá? No geral, as pessoas que conhecem esse tipo de equipamento dizem que esse equipamento é um equipamento para amostras difíceis, justamente porque ele trabalha com alta pressão e alta temperatura. Mas ele é muito legal também para as amostras que não são difíceis, para as amostras simples. Porque como você vê, os frasquinhos são tubos de ensaio com uma tampinha, tá? Então o manuseio deles é muito simples. Se você for ver as amostras não reativas, daí você demora de 10 a 15 minutos para você fazer uma digestão nesse tipo de sistema. Então, a produtividade com esse tipo de sistema é muito alta, tá? Você consegue fazer a amostra simples de uma maneira muito, muito rápida. Então, ele é excelente realmente para as amostras difíceis, mas ele é excelente também para as amostras simples, quando você precisa de alta produtividade para sua análise. Ele é um equipamento bastante versátil. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar, né, sobre preparo de amostras. A gente tem aqui alguns eventos ainda ocorrendo esse mês. Essa semana ainda, na sexta-feira, a gente tem o Como Lidar com Interferências em CP Óptico. Na semana que vem, na próxima segunda, a gente tem os avanços de análises por ICP-MS, as novas aplicações por ICP-MS. No final do mês, a gente tem análise direta de mercúrio, então é como analisar mercúrio sem fazer preparo de amostra, já fazendo só amostra direto. Ele é muito legal. Se vocês clicarem em cada um desses links, esses aqui são as apresentações que a gente vai ter na área de elementar, tá? Mas se vocês clicarem nesses links, vocês conseguem ver a agenda completa da analítica. Vocês podem clicar lá também. Gente, eu podia mandar para vocês só uma pesquisinha. São 3 perguntas de múltipla escolha. Vocês podem responder para mim, por favor? Eu vou ver aqui se eu consigo mandar para vocês. Responde agora, sim. Pronto, acho que eu mandei. Vê se vocês conseguem ver aí. Desculpa, gente, é a primeira vez que eu mando essas perguntas. Não sei. E não sei se vocês estão vendo já, mas eu vou deixar aqui o último link, o último slide. No último slide, vocês conseguem usar o QR Code, vocês conseguem acessar o meu LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar, eu sou Mariana Ortega Garcia, lá no LinkedIn, para fazer pergunta, para me pedir material, pode falar o que quiser, tá? Se quiser, a gente vai mandar a apresentação, os slides, mas se vocês quiserem alguma coisa, eu sei que tem muita gente, muito público de universidade, às vezes precisa de imagem, precisa de material para apresentação, ou se alguém estiver interessado em comprar também, ou só conhecer. Para o que vocês precisarem, podem contar comigo. Tem o meu e-mail ali no começo da apresentação, mas se alguém quiser anotar, é marianaortega.novanalytica.com.br. Não dá para ver o slide ainda, alguém me avisou. É porque está na votação, gente. 35% de vocês votaram. Vamos lá. Vamos ver. 42%, gente. Vocês estão votando, muito obrigada. Aí vocês vão conseguir ver o último slide. E aí também tem os contatos da Analítica, o LinkedIn, o Instagram, que vocês podem ficar a par de tudo que a gente está fazendo. A gente tem a intenção realmente de aumentar essa quantidade de eventos online, justamente por conta da situação que a gente está vivendo hoje, mas a gente acredita realmente que o mundo vai ser mais online. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu sei que teve muita pergunta que eu não consegui responder. Meu e-mail é mariana.ortega@novaanalitica.com.br, tá? Marcos, eu vou checar se a gente vai ter certificado, tá? Não tenho certeza, mas eu checo. Para todo mundo que tá perguntando se certificado, eu aviso para vocês, eu não tenho certeza se vai ter certificado. Aí eu mando para vocês todo o material que vocês me precisarem, tá bom? 74% das pessoas votaram. Tá quase para vocês para acabar a votação e vocês conseguirem ver o último slide, que é onde tem os nossos contatos. Tá quase, mais um pouquinho. Muito obrigada, gente. Falei demais, fiquei quase 2 horas aqui falando. Se vocês tiverem também sugestão de. Eu acho que eu perguntei também nessa pesquisa, sugestão de novas apresentações. Se tiver alguma aplicação específica que vocês queiram que a gente fale mais, pode mandar para a gente, que a gente está aqui
pra atender o que vocês precisarem. Eu vou parar de gravar, né, porque senão eu vou ficar aqui gravando falando um monte de baboseira.